Está começando mais um programa Café com o Vereador, aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Toda semana a gente recebe um parlamentar diferente aqui para um bate-papo. E hoje nós estamos recebendo o vereador Igor Dias para a gente conversar um pouco sobre projetos, análises. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o apoio, a participação, o espaço para a gente poder debater os temas de real interesse da nossa Montes Claros. E o programa é um programa público e de qualidade, com informação realmente que chega até você e que você também faz parte encaminhando as suas perguntas, né, sugestões para a Câmara, que é a Caixa de Ressonância da Sociedade. Vereador, e para a gente começar, vamos falar um pouco sobre infraestrutura urbana e qualidade de vida. A gente gostaria de saber a sua opinião sobre os principais desafios da cidade em relação ao transporte, saneamento, áreas de lazer. O que está sendo feito para melhorar esses aspectos? Nairlan, Montes Claros é uma cidade que cresce e cresce vertiginosamente, a gente sabe disso. Montes Claros é a mola propulsora do norte de Minas. Todo o norte de Minas, o Jequitinhonha, o sul da Bahia, vem a Montes Claros buscar recursos, tanto na área da saúde quanto educacionais. A gente sabe a importância que nós temos. E essa importância também gera determinados gargalos de infraestrutura e que vem sendo superado de 8 anos para cá de maneira muito contundente, muito planejada. E é claro que a Câmara também participa disso. O vereador hoje, ele tem uma certa projeção na sociedade, de inclusive indicar obras, sugerir obras para o município, inclusive com destinação de emenda parlamentar, que é uma forma legal do parlamentar ajudar o prefeito a administrar a cidade. E Guilherme tem feito isso, como Humberto assim também o fez, e a gente segue tendo esse protagonismo de realmente ajudar a cidade e estar perto das pessoas. E não se iluda não. Às vezes um ato da gente estar numa padaria tomando um café, uma pessoa chega e fala com a gente uma coisa que a gente não sabia e passa a observar aquilo e às vezes pode resolver e mudar a vida das pessoas. Eu acredito que na questão da infraestrutura, Montes Claros ainda tem grandes avenidas a serem feitas, arteriais, para poder descongestionar o trânsito, que é muito focado ainda nos bairros, ruas estreitas. Uma cidade centenária, a gente sabe que tem suas dificuldades e a sua evolução ela precisa ser mais drástica nesse sentido. Tem também a questão dos parques que estão tão em voga, que as pessoas gostam de ter um ambiente mais tranquilo, um ambiente arejado, verde, para poder fazer suas caminhadas, sua atividade aeróbica, confraternizar com a família, igual a gente vê muito no Sagarana, no Parque Cândido Canela, no Parque Municipal, e a cidade tem a projeção de ter mais parques, esse bolsão verde. Precisamos tratar o verde com o respeito que ele merece, porque a gente vê a catástrofe mundial do derretimento das geleiras, o aquecimento global que a gente vê, e a gente nunca pensa que nós fazemos parte dessa construção também. Fazemos sim. Quando você liga um carro de manhã que você sai, que você joga carbono na atmosfera, você está fazendo sua contribuição negativa. Quando você não planta uma árvore, quando você não faz o desenvolvimento sustentável, a sua vida não fica sustentável, você também contribui para isso. Eu acho que o vereador tem que pensar em sintonia com a administração municipal nesse tipo de projeto, sabe? A trabalhar junto para poder transformar Montes Claros, a Montes Claros que a gente quer de maneira sustentável. E hoje a gente tem à frente aí um prefeito que é engenheiro, que ele entende bem dessa questão de sustentabilidade e tudo. Eu acredito que ele pode contar com a Câmara sim para projetos cada vez mais relevantes nesse sentido. E eu acho que o povo de Montes Claros só tem a ganhar nesse momento que nós estamos vivendo da história, porque tem as pessoas certas, no momento certo e a vontade do povo de mudar e fazer diferente que Montes Claros sempre teve. Por isso que ela se destaca na região. Montes Claros tem cerca de 14 parques, vereador. Inclusive um deles o senhor esteve muito ligado na revitalização, um setor da cidade, né, que também estava sendo assim. Como é que o senhor entende que é importante a manutenção desses parques para o benefício da população? Eu entendo que a manutenção é uma constante que deve existir, até mesmo pela utilização que é muito grande dos parques, mas também há um aspecto educacional, que as pessoas, os cidadãos comuns, às vezes não são todos, é claro, mas usam o uso de maneira inadequada. A gente anda nos parques, por exemplo, igual o Sagarana ali, né, Irlan? A gente vê lixo jogado no chão, faz uma festinha de aniversário, um momento de congraçamento da família, importante, bacana aqui dali. Em vez de pegar o lixo todo, depositar no saco, depositar no lugar adequado, não, deixa tudo esparramado no chão. Mas é claro que por causa de nós não podemos passar a régua para todos. É um caso eventual.
Então há necessidade sim de um planejamento melhor de manutenção desses parques, inclusive na questão artística, que é o que tem valorizado os parques, é a questão artística aqui em Montes Claros. O Sagarana hoje é uma obra de arte, e a gente tem que observar isso de perto. O Cândido Canela, lá no bairro Canelas, tinha muitas obras de arte que foram depredadas e furtadas, inclusive. Tinha um Dom Quixote lá mesmo, maravilhoso, que ele simplesmente foi furtado, deve ter sido vendido aí, por acaso, num ferro velho, uma coisa, num valor irrisório. A obra de arte que ele significava, o valor que ele significava, o valor que significa para quem entende quem é Dom Quixote, é muito superior ao que aconteceu lá. E isso tem essas perdas e é necessário a proteção, a preservação e a manutenção dos parques. Inclusive é uma pauta que eu vou buscar muito trabalhar aqui no Legislativo esse ano. Bom, ainda falando sobre essa questão de infraestrutura urbana e qualidade de vida, né, o senhor falou sobre a questão do transporte, né? Hoje o transporte público de Montes Claros, ele divide opiniões na população com relação a valores, com relação à sua eficiência. O senhor também pretende fiscalizar esse ponto na questão da infraestrutura urbana? Com certeza, a missão do vereador é essa, ser o fiscal do povo. Nós estamos aqui para cumprir essa missão institucional. Porém, o desafio do transporte coletivo é um desafio nacional. A gente vê em nível de Brasil hoje e uma observação pertinente, sabe, que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar ambos os lados. O lado do operador do sistema, que é um sistema contratualizado com a prefeitura, do lado da prefeitura também do agir público de cobrar um serviço de eficiência e dar a satisfação ao povo que paga, contribui e produz. E depende desse transporte para movimentar a cidade. Mas a gente tem que analisar com muita calma, porque hoje se aumentou o número de motos na rua, se aumentou o número de carros, caiu a demanda, procura de transporte coletivo. Então, você buscar um equilíbrio justo e necessário numa planilha dessa é muito complicado. Mas nós temos sempre que olhar o interesse coletivo, o interesse do povo. O povo em primeiro lugar. A gente tem que observar isso. Mas não é uma questão tão simples de simplesmente você, num toque de mágica, você resolver as coisas. Mas estarei aqui de maneira combativa, muito firme, a favor do cidadão. O transporte coletivo tem que ser de público, no sentido de atender a todos os locais, e de qualidade. Quanto ao preço dele, o preço praticado, isso inclusive tem várias personalidades, que eu falo, quando eu falo personalidades, são pessoas que atuam diretamente, como o Ministério Público, que é muito importante a sua atuação na mediação disso, na garantia dos direitos do cidadão também, a própria Prefeitura e a Câmara de Vereadores que está aí para fiscalizar. Com certeza são ações como essa que faz o transporte coletivo não parar e a gente precisa evoluir muito nisso aí ainda. Mas não é uma pauta sensível e que a gente não pode só verbalizar ela de maneira aleatória. A gente tem que ser justo e honesto para falar que é um problema a ser resolvido e avançado na nossa cidade. Vereador, na questão do saneamento, por exemplo, nós tivemos aí soluções de problemas importantes na cidade com a canalização de diversas avenidas aí que foram criadas exatamente na canalização de alguns dos rios. Na contramão disso, a gente precisa da preservação da qualidade do meio ambiente. Como é que o vereador vê tratar dos dois assuntos, levar saneamento para a população, mas ao mesmo tempo ter o critério de não danificar o meio ambiente? Uma missão muito, muito complicada, mas ela tem que ser encarada de frente. Quando você cria uma cidade, início, a formação humana geralmente ela se dá através da questão hidráulica. Tem um livro, se eu não me engano, de Ciro Flammarion Cardoso, toda a história, que fala da hipótese causal hidráulica para a formação do Antigo Egito. Que as pessoas formaram o Egito a partir do rio Nilo. Ou seja, os rios, eles fazem o ajuntamento, assim no popular dizendo, de pessoas. E toda cidade, se a gente observar, ela nasce próxima de um rio, que geralmente próximo desse rio constituía-se uma igreja, e o entorno ia sendo formado através daquilo. E não se pensava em saneamento urbano, que existiam as fossas secas, depois com o advento dos sanitários, foi evoluindo isso aí, mas continuava com fossas, depósitos, dejetos em suas casas, e à medida que foi evoluindo isso, a questão sanitária ficou latente, devido aos vários vetores que tinham, parasitas que geravam, que tinham essas moléstias infecto-contagiosas aí, que tanto via na década de 70 ainda, pelo Brasil afora, mas as cidades já estavam engessadas, as casas estavam construídas, as ruas já estavam feitas,
os bolsões verdes estavam instituídos, ou seja, tem que fazer uma mecânica, um estudo doido para poder evoluir isso aí. E a Câmara tem um papel primordial de cobrar esses estudos e fazer esses estudos, pedir o município para fazer esses estudos, e a sociedade também participar cobrando de maneira forte isso aí, para pensar numa maneira de coexistir, porque o maior problema da Terra hoje, eu acredito que é o ser humano. No seguinte sentido, gente, quem polui a Terra? Quem polui os rios? Quem destrói as montanhas? Quem garimpa tudo até deixar na terra batida? É o homem. Então nós temos que rever o nosso papel na sociedade. Aí cabe ver essa questão da sustentabilidade. Mas a cidade já está posta. Então tem que construir sim os grandes canais para coletas da água pluvial na época da chuva, para não ter as enchentes. E também esses canais também servirem também, de alguma forma, para o esgotamento sanitário, para a gente poder evitar essas doenças, essas moléstias. Então, assim, que graças a Deus já sumiram do nosso vernáculo, do nosso linguajar no dia a dia aí, mas que era um problema na década de 70, década de 80, a xistose, assim como outras que também tiver, a própria dengue também, que é um pavor até hoje, em meados de dezembro e janeiro, quando tem o excesso de chuvas, mas também passa pela educação e a formação do cidadão para o meio ambiente. E o vereador, a missão dele é essa, é discutir os temas de real interesse de Montes Claros aqui na Câmara e oferecer as sugestões para o Executivo em parceria com a sociedade. Bom, vereador, agora vamos falar sobre educação e juventude. Vamos mudar um pouquinho, Sim. né? Como é que o senhor vê o futuro da educação no nosso município? Olha, eu acredito que a educação ela deu um salto quântico, ela evoluiu demais. Só não vês quem não quer. Eu sou professor de formação, sou educador também, já dei aula há muitos anos para cursos superiores, inclusive de pedagogia, que formam professores, professoras, e a educação é um desafio constante devido à evolução que tem. Hoje em dia, fazer a negativa que isso aqui existe, é uma negativa irreal, é querer tampar o sol com a peneira. E falar que as crianças não têm um domínio sobre isso aqui, que esse instrumento forma opinião, também é outra loucura. Querer simplesmente banalizar e extirpar isso das crianças não é o ponto mais adequado. Eu acredito que a diferença do veneno para o remédio é a dose. Você não pode tirar a criança desse salto evolutivo. Um celular hoje você carrega uma filmadora, uma câmera, uma calculadora, uma forma de comunicação global. Você pode conversar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, no Japão, na China. Você não pode cerceá-la do direito a esse impacto tecnológico que antes não tinha, não existia. Mas tem que ser tratado tudo à sua maneira, a seu momento. Então a pedagogia ela tem que ser revista. Eu acredito que em nível nacional, inclusive. Quando eu vi aquela lei do cerceamento, da utilização do celular na sala de aula, eu achei importante porque você precisa de ter um momento da interação social. E o celular tira isso. O celular, quando você está com ele, você não comunica com ninguém. É A e B aqui. E o momento da sala de aula é aquele momento que você tem de poder conversar com seu colega, com seu coleguinha, a criança, principalmente na gênese ali, de ter interação social. Nós vivemos em sociedade, nós não somos eremitas, nós não vivemos num canto da serra isolado. Para eu estar aqui hoje, você estar aqui hoje, né, Irlan, alguém teve que produzir essa mesa em coletivo, alguém teve que produzir a câmera, alguém vai assistir isso, alguém está filmando, está gravando. Então, o mundo é feito na coletividade. E o celular, as redes sociais trouxeram esse individualismo. Hoje você chega numa festa, a primeira coisa que a pessoa pergunta para você, se tem um Wi-Fi. Para quê? Ela quer conectar. Mas é uma realidade, a gente tem que encarar isso de frente. E o desafio da educação está aí. Como nós vamos mediar o remédio, o veneno e acertar essa dose? E eu acredito muito na formação, na gênese, as crianças. Você quer uma geração produtiva? Você quer ter uma geração que realmente tem um controle emocional adequado? Que vai prosperar, que vai ser feliz, que a busca nossa aqui a todo momento nesse mundo é a felicidade. E ser justo com as pessoas, ter mais harmonia. A gente só vai conseguir isso a partir do momento que a gente encarar os desafios educacionais na gênese. Você não pode querer educar uma pessoa depois de 17, 20 anos de idade, se ela não teve a formação adequada na gênese, no início ali. Por isso que eu tenho muita preocupação com CMEs, com escolas das séries iniciais, que eu acredito que a sociedade era moldada naquele momento ali. Moldada, inclusive, na questão do respeito ao próximo, no respeito às instituições, no respeito à hierarquia, na disciplina, em tudo que faz edificar o mundo. E, acima de tudo, respeito ao ser humano, que é o que mais nós precisamos hoje.
ensinar as nossas crianças que nós devemos respeitar o próximo. Amai uns aos outros como a ti mesmo. Jesus já ensinava isso na Bíblia, pena que o mundo apenas passa pela Bíblia, mas não põe a Bíblia dentro do coração. Não é uma questão religiosa que eu estou falando, dogmática, é uma questão verdade. Os evangelhos a todo momento falam coisas que se a gente aplicar à nossa vida, nós não teríamos metade dos nossos problemas, nós não precisaríamos de Código de Processo Penal, nós não precisaríamos do Código Penal, nem do civil. Basilar os 10 mandamentos e basilar os evangelhos de Cristo aqui na Terra. Mas é um caminho que a gente tem que percorrer muito e evoluir a todo momento para entender a justa e merecida mensagem que existe na Palavra de Deus e aplicar aqui no plano terreno. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta ainda para continuar falando sobre esse tema e abordar também outros detalhes como os desafios, né, e as prioridades do mandato do senhor. Ok. Nós estamos aqui com o nosso Café com o Vereador, a gente volta logo depois do intervalo nesse nosso bate-papo com o vereador Igor Dias. Estamos de volta, programa Café com o Vereador, esse nosso encontro semanal com os parlamentares aqui da Casa Legislativa. Hoje nós estamos recebendo o vereador Igor Dias. No primeiro bloco, nós tratamos de assuntos importantes como a infraestrutura urbana e qualidade de vida e também educação e juventude. E vamos continuar falando um pouco sobre educação e juventude. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do passe livre estudantil. Essa é uma conquista extraordinária e eu tive a honra e o privilégio de ser presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unimonte. Você lembra a época, nós trabalhávamos inclusive na universidade, nós dois. Verdade. E um tempo muito bom, um tempo de luta no bom sentido, gente, de buscar as conquistas. É claro que o passe livre não saiu na época que eu era presidente, mas eu fui um forte militante nesse sentido, assim como outros ex-presidentes também e posteriores. Era o sonho. Poder andar pagando a meia entrada no transporte coletivo. E que, na administração de Humberto, já há anos, isso foi em 2005 que eu fui presidente do DCE, em 2022, se eu não me engano, eu entrei com um anteprojeto, um requerimento, solicitando o prefeito Humberto Souto que analisasse a viabilidade de transformar o passe livre, a partir do momento que fez a repactuação dos contratos, e a prefeitura teve uma redução nas suas despesas com o transporte coletivo. Eu sugeri ao prefeito Humberto que fizesse um remanejamento justo e necessário, às vezes oportunizando aquele estudante bem carente mesmo, não é ter o meio passe, não é ter o passe livre. É um sonho também de várias cidades do país, de vários militantes estudantis, e que Montes Claros saiu também na frente com isso, e Humberto entendeu a necessidade disso, e na época fez o passe livre estudantil. Eu fico muito feliz de poder ter participado disso, ter feito esse requerimento, entrado aqui na casa, feito essa sugestão ao prefeito e levado essa conquista para os estudantes. Mas isso foi fruto de experiência de 20 anos atrás praticamente, né, Irlan? Você lembra? A época quando eu estava na Unimontes, e eu particularmente, eu fico feliz de fazer parte dessa história, que é a prova que a gente tem que engajar no mundo, a gente tem que participar das coisas do coletivo, a gente tem que sentir a dor do próximo, ver a dificuldade do próximo, e poder, quando estarmos em cargos como este vereador, que a gente ocupa hoje, poder servir e servir com qualidade e ver realmente a diferença. E a atitude, né? O político ele tem que ter atitude a todo momento. Ele não pode deixar de ter atitude, porque as pessoas esperam a atitude do político. As pessoas esperam o direcionamento, esperam a liderança do político nesse sentido. E em nenhum momento eu vou me furtar nessa casa, trazer os temas de interesse da sociedade, de debater os temas de interesse da sociedade, é claro, que com muita responsabilidade, sem aquela pirotecnia, sem jogar para a galera, sem querer fazer like a todo custo em rede social. Eu acho que a gente tem que discutir a nossa cidade com responsabilidade. E o passe livre foi discutido com responsabilidade e é uma realidade hoje em Montes Claros. Bom, teve um período também que o senhor atuou como secretário de esporte. O senhor tem como é que o senhor analisa esse período, as conquistas e o legado deixado, né, para o prosseguimento dos trabalhos esportivos?
Foi um desafio muito grande à época, né? Quando o Humberto entrou na prefeitura, era uma destruição total, era um caos. A gente não enxergava um oásis à frente, não, a gente só enxergava o deserto. Cobrança, dívida, não tinha uma bola, o carro da secretaria quebrado, a secretaria caindo nos pedaços, a gente não sabia nem se ia receber salário, telefone cortado, internet não tinha. Eu, para começar a trabalhar na Irlanda Secretaria, eu me lembro como se fosse hoje. Eu reuni os funcionários efetivos, lá não tinha nem papel, nem toner na impressora, nem caneta, material de expediente comum, de fluxo comum. E tinha que responder um tanto de coisas de ministério, sabe? De programas antigos que chegavam lá, não prestaram conta, ou tinha que prestar conta naquele momento que tinha vencido a vigência dos programas. Eu tive que comprar do meu bolso um pacote de Chamex, de 500 folhas, mandei comprar 10 canetas Bic e paguei para dar carga num toner. E assim eu comecei a trabalhar. E o Humberto, com a experiência que ele tinha de vida, ele sempre falava com a gente, vai passar, isso vai passar, nós temos que ter sabedoria, tem que ter calma. Tinha vezes que ele era muito duro, mas a dureza de Humberto que proporcionou essa estabilidade financeira de Montes Claros hoje, a estabilidade inclusive, que eu acho que é o maior legado que ele deixou, e que eu já tinha isso dentro de mim, mas ele só reforçou realmente minha convicção, que é o legado moral. O político tem que ter o legado moral. O político é atacado a todo momento, achincalhado a todo momento, ele é perseguido, eu mesmo sofro perseguição o dia inteiro. Principalmente agora, desde essa última eleição que a gente teve 3.767 votos de amigos e amigas, eu sofro perseguição do dia da eleição até hoje. Mas isso é prova que às vezes o trabalho incomoda. E a época, e isso começou desde a gênese da secretaria, que pegou uma secretaria destruída, e nós conseguimos revitalizar o ginásio Darcy Ribeiro, o histórico ginásio Darcy Ribeiro, que estava destruído, o piso era de taco, os jogadores machucavam lá, era uma excrescência aqui dali, a gente tem que falar a verdade. O campo não tinha grama, estava só na terra batida, gramamos de novo. A questão do muro, que muitos não entenderam a justificativa na época, mas ela tem que ser dada e tem que ser verbalizada e falada. Como que você tem um público municipal, um espaço público municipal, um próprio municipal, com 3 piscinas, com uma tela caída no chão, cheio de usuários de droga, prostituição infantil velada, descarada e aberta também ao mesmo tempo, nos banheiros do fundo. Crianças de 4 anos de idade pulando uma piscina com 6 metros de fundura, de profundidade, fundura da maneira coloquial da gente falar, sim, mas de profundidade, 6 metros de profundidade, e você tratar aquilo com a maior naturalidade possível do mundo, um espaço bonito daquele, do povo de Montes Claros. O muro, na realidade, foi uma sugestão feita por órgãos de segurança para poder dar a segurança justa e necessária para as pessoas que utilizavam o espaço. As crianças eram assaltadas jogando bola lá dentro, gente. Tomava tênis dela na ponta do canivete, tirava o tênis do pé na ponta do canivete lá dentro, bolsas e celulares lá. O povo tinha medo de andar na praça pela sujeira, pelo fedor, pelo odor que tinha ali e pela situação de vulnerabilidade social que gerou lá dentro. Era um problema a ser enfrentado à época, Humberto, e nós enfrentamos. E isso chama-se atitude, o que eu falei lá atrás. Tomar atitude. Hoje você pode andar com uma nota de 100 balançando na mão lá dentro, que eu desafio alguém a ser assaltado lá dentro. Porque hoje tem o muro que protege, tem portarias que funcionam e os espaços estão sendo reformados, que inclusive uma luta minha aqui na Câmara, eu peço sempre à administração municipal para continuar o processo de revitalização da Praça de Esportes. Nós começamos lá atrás, mas infelizmente a Covid-19 parou tudo, vocês lembram disso? Já tinha reformado o Darcy, o campo estava verde, inclusive eu tenho muitas fotos bonitas, que nós reabrimos a praça e fizemos um grande programa de utilização da praça, com as escolinhas de futebol de campo, escolinhas de futsal, de vôlei e a hidroginástica para as idosas que tanto pediam. E demos dignidade, porque uma vez que o muro está lá para proteger e servir o cidadão, servir da qualidade de vida, dava dignidade também às idosas que iam lá, que às vezes ficavam ali 30, 40 pessoas na beira da cerca olhando elas fazer a atividade delas, que constrangia. E a gente sabe que isso existe, gente. A gente tem que parar de tirar a venda dos olhos da gente, encarar a vida com a realidade que ela é. Isso existe. A maldade existe. As pessoas ficavam olhando, não sei porquê, mas ficavam olhando, constrangiam elas. E qual pai que tinha coragem de deixar seu filho sozinho na praça de esportes, aguardando o momento de uma aula? Não deixava. Ou seja, um público municipal que não funcionava, não dava pertencimento e nada. Vivia de saudosismo. Vivia de saudosismo, a verdade é essa. Hoje não, hoje ele funciona. Hoje ele tira crianças das ruas e levam para lá
para poder ter um esporte de qualidade. Isso começou há quantos anos atrás? Há 8 anos atrás, essa evolução. Eu fico feliz de também ter feito parte dessa história, assim como construímos também o campo do João Botelho, que o parque, inclusive, se eu não me engano, tem o nome do seu pai, não é, Nailan? É isso mesmo. Nilson Espoletão. E você lembra que era uma obra dificílima, tinha que cortar um barranco enorme, e lá é cheio de minadores de água, que também era o fluxo de um rio, Exato. Antigamente. Era uma obra muito difícil de ser tratada e que foi encarada e que foi feita. E fora isso, também os outros campos gramados na cidade, esse projeto de recuperação das quadras da cidade, construção de outras e tudo, e também estruturar um orçamento anual adequado para a Secretaria de Esportes, pensando nessa questão da infraestrutura. Você não faz esporte se não tiver equipamento público, você não faz esporte se não tiver quadra, você não faz esporte se não tiver campo gramado. Você vê tanto que é uma luta minha, que eu coloco emenda anualmente para gramar campos da cidade. Gramamos o campo do Caíque Maracanã, que é dentro da escola municipal. Olha o campo do Primavera, que é uma realidade, antes que era uma destruição total, era um abandono. Vá lá hoje no Primavera, visite, veja o campo gramado que está lá. Eu acredito muito no poder do esporte para mudar a vida das pessoas. Eu acredito muito na interação social que o esporte proporciona. E o Humberto me deu essa oportunidade de aceitar esse desafio e buscar vencer com ele, dentro da modesta condição que a prefeitura tinha à época, os vários desafios que tinha no dia a dia. Infelizmente, a Covid veio e estancou muita coisa, porque a gente ia fazer coisa demais naquele ano. Tinha muita coisa para fazer. Bom, vereador, falando em desafios, vamos falar agora do seu mandato, né? Quais foram os principais desafios enfrentados até agora? O principal desafio, que eu acredito, é a gente conseguir canalizar os anseios da população e trazer para a Câmara e transformar em realidade. Esse é um desafio. A Câmara é um órgão legislativo, ele não é executivo, aquele que está lá na ponta, que resolve o problema do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Mas nós, com os instrumentos que nós temos legais, através de um requerimento, através do ofício, podemos encaminhar essas demandas da população para a administração municipal transformar em realidade. Esse é um desafio. Você conseguir captar os anseios, transformar aquilo de maneira padronizada e correta, verificar a viabilidade adequada e oferecer essa informação ao município. E trabalhar em coletivo, trabalhar em sintonia. Os 3 poderes têm que trabalhar em sintonia. Nós estamos no Estado Democrático de Direitos. Esse é um desafio. E eu consigo fazer isso com uma desenvoltura interessante por ter a experiência de ter sido secretário, saber as dificuldades que o município tem em atender determinados pedidos, porque não é simplesmente eu chegar e falar, tal rua precisa ser asfaltada, e asfaltar não. A rua tem que ser medida, tem que ver se tem a viabilidade técnica, se tem esgotamento sanitário, se tem a água, se tem o saneamento devido, se a rua realmente pode ser um bolsão para poder a água escoar para dentro das casas e em período de chuva gerar um transtorno. Tem que se fazer o orçamento disso, tem que ver a viabilidade orçamentária, se tem previsão orçamentária para isso. Ou seja, tem um tanto de si entre o pedido feito e a administração executar a obra. E o vereador pode ser um mediador disso aí. Eu acho que o maior desafio hoje é ser esse mediador com qualidade e muita sinceridade, falar sim e não para as pessoas. Porque às vezes o político não gosta de dar o não, ele gosta muito do sim, sabe? O sim é mais fácil. Mas eu acho que o não também é libertador. E ele gera mais vínculo de amizade e de respeito das pessoas com você. Quando você trata com sinceridade qualquer tema, tendo sim ou não na boca, você consegue gerar credibilidade necessária junto com o eleitor, junto com o cidadão, junto com a pessoa que acredita na sua força de trabalho. Com certeza, né? Bom, fora os desafios e os projetos, quais os projetos que o senhor considera essenciais para o futuro de nossa querida Montes Claros? Eu acredito que o desafio de Montes Claros hoje é um desafio global. Eu acredito no desafio da sustentabilidade. Nós estamos num mundo hoje que já grita de maneira latente, aos 4 cantos. O aquecimento global hoje é uma realidade que é indiscutível. Não adianta tampar o sol com a peneira. E nós fazemos parte dessa peneira também. Adianta pensar que é problema dos Estados Unidos, que é o problema da Rússia, que é o problema da China, que evolui muito. Não. O problema é de Montes Claros também. Nós temos que ter a responsabilidade, puxar a responsabilidade para a gente. E não cometer esses equívocos. E nos simples atos, desde você utilizar corretamente, fazer a destinação correta do lixo, você está ajudando a não impactar no aquecimento global, não a degradação ambiental. E a política pública tem que ser voltada para isso. Você vê que nós entramos aqui com um requerimento nessa casa para discutir um tema muito simples, mas elementar, que gera simplesmente opinião, é a formação das pessoas na gênese,
que é, por exemplo, implantar as placas de energia fotovoltaica nas escolas. O exemplo move montanhas. E a maior coisa que a gente tem que ter hoje é ensinar às nossas crianças o exemplo justo e necessário para construir uma sociedade sustentável. A partir do momento que a criança vê que na sua escola, que ela estuda, que aquele ar-condicionado que futuramente pode ser colocado lá para climatizar o ambiente da sala de aula, é alimentado através de uma placa que explora uma energia infinita e renovável que é do sol, ela está entendendo o pertencimento dela, o lugar dela e como ela tem que agir no mundo. Para eu ter aquele ar gelado, eu tenho que ter uma forma sustentável para poder gerar aquela energia de qualidade da refrigeração. Não queimar combustível fóssil em usinas termoelétricas, nem carvão, nem qualquer outro tipo de poluente. Eu tenho que buscar a medida adequada, ou seja, energia renovável. E esse é um exemplo simples, mas que pode gerar um grande legado na frente para as futuras gerações. Eu acredito nisso, como vereador, vou trabalhar muito essa questão, sabe? Da gênese das crianças, da formação escolar, que eu acredito muito que a sociedade muda quando você tem uma educação de qualidade, e educação de qualidade se faz com professores bem remunerados, satisfeitos em sala de aula, com alunos que tenham a condição justa e necessária, acertada dentro de um ambiente adequado, que é o CEMEI, não casas alugadas, como a gente vê aí, e que está sendo extirpado, que está sendo uma política constante em Montes Claros, a inauguração de novos CEMEIs, tratar a escola como escola e não como fundo de quintal, uma casa que se aluga e tudo, e a questão da sustentabilidade. Nós temos que ensinar as crianças, a nossa missão é essa. A nossa geração não teve essa oportunidade de políticos discutirem isso, mas nós temos que proporcionar isso para elas. Às vezes a gente costuma falar que o jovem é o futuro da nação. Mas esse futuro é hoje, gente. Nós não podemos ficar jogando isso para frente, não tem que ser discutido agora. Então eu penso, como vereador, modestamente, que a gente tem que trabalhar o que tem, o que temos, de maneira correta, mas na agenda, nas crianças, e pensar na sustentabilidade, que o mundo já está gritando e não aguenta mais. Vereador, nós infelizmente chegamos ao final do nosso programa, né? Tínhamos também outros temas a abordar, mas o senhor já está convidado para voltar, para a gente dar continuidade a esses temas. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, né, Irlan? E se deixar, acho que o político falava aqui o dia inteiro, né? A gente está aqui fazendo esse programa. Você também que é da rádio, eu também fui do rádio. Nós somos colegas, viu, gente? De rádio. Verdade. Muitos anos, né? Trabalhamos juntos na antiga Rádio Unimontes, a rádio universitária hoje. Tempos bons tempos aquele, né, Irlan? Verdade. E como comunicadores, a gente tem uma leveza, uma facilidade de discutir temas e tudo. E isso é importante. Eu acho que o político tem que comunicar bem, inclusive nas redes sociais. Eu vejo isso também, que é um tema muito importante, muito sensível. Mas o político tem que buscar a todo momento comunicar e comunicar bem para ter proximidade com as pessoas, né? E agradecer aqui a TV Câmara, agradecer todos vocês da TV Câmara que fazem esse programa bacana aqui e que leva informação de qualidade para o cidadão de Montes Claros. Podem sempre contar comigo, o convite já está aceito, outra oportunidade eu volto. E muito obrigado a todos pela audiência e pelo tempo que estão aqui com a gente. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. A gente volta na próxima semana com um novo convidado. Até lá.